A princesa pergunta a Cláudio o que é preciso para ele amar ela. Se era preciso ela se tornar igual a Jeanette, para ele chamar seu nome de forma carinhosa e olhá-la de forma calorosa, como faz com Jeanette. E também se ele ia segurá-la em seus braços sem afastá-la. Ele responde que até ele morrer ele não vai fazer essas coisas. Ela perguntou por quê. Diz que ela também é sua filha, que esteve ao seu lado mais tempo que Jeanette. Ele chama ela de estúpida e que ele nunca a considerou como sua filha. Esse foi o capítulo 8, Fé Distorcida da novel A Adorável Princesa. Nossa protagonista pensa nessa novel de romance que leu porque um cliente esqueceu o livro. Ela acha o livro brega e infantil e se lembrou dele porque a princesa que foi executada tem o mesmo nome que ela. Por causa disso, ela fica desesperada que dê azar e derruba o chocalho de suas mãos. A empregada o pega e a devolve, lhe dizendo para brincar quieta. Atanásia fica indignada que a empregada nem limpou antes e se pergunta se é porque ela acha a princesa uma pária. Ela derruba de novo. A empregada pega de novo e reclama por estar ocupada com as costuras na sua mão. Mas ao devolver, a bebê não quer, pois não acha ele divertido. A empregada pergunta se ela está entediada e resolve colocá-la no berço. A bebê se pergunta se ela vai chamar a empregada-chefe e que ela não se incomode de voltar se for para trazer outro chocalho. Nossa protagonista ainda não se acostumou com seu estado atual. Ela tinha dormido após ingerir pílulas para dormir e acordou como um bebê e princesa. A empregada volta escancarando a porta e gritando seu nome. E lhe diz que a empregada-chefe falou que o orçamento está baixo, por isso ela vai ter que brincar com aquele chocalho. Atanásia fica indignada, pois ela continua a entrar de forma abrupta no quarto dela. A empregada ainda fala que não vai mimá-la se ela começar a chorar, pois está ocupada com a costura. A bebê fica triste, pois ela é uma bebê e não deveria ser tratada assim. Ela até se questiona que talvez nem todas as princesas sejam tratadas como uma. Como uma órfã na vida anterior, ela ficou feliz de saber que reencarnou como uma princesa, mas percebeu que todos a odeiam. Atanásia sabe que o seu pai, neste mundo, é um psicopata. Ela ouviu dos empregados que o Palácio Rubi, onde está vivendo, era das concubinas do imperador, até o dia em que ela nasceu, pois ele foi lá e matou todos. Sua mãe era uma dançarina que foi convidada para o banquete real. Encantou o imperador e depois, ao ficar grávida, foi esquecida por ele e morreu deixando o bebê, que era Atanásia. Após isso, o imperador também deixou ela de lado e ela foi criada pelos empregados do palácio. Ela acha ele um merda e se questiona o porquê ele deixou de lado sua esposa e sua filha. Ela não entende como sua família larga um bebê no local que aconteceu um massacre. Depois de saber dessa história, toda noite ela tem pesadelos, mas ela tem mais medo do imperador que ainda não conheceu. Mesmo ela nascendo princesa, ela não teve sorte, pois ele pode enlouquecer e resolver matá-la. Depois de saber da história, toda noite ela tem pesadelos, mas ela tem mais medo do imperador que ainda não conheceu. Mesmo ela nascendo princesa, ela não teve sorte, pois ele pode enlouquecer e resolver matá-la. Tentando pensar em algo diferente, ela se lembra que foi sua mãe que lhe deu seu nome. Atanásia significa imortal, um nome muito extravagante para uma pária como ela. Também se lembra que é igual ao nome da princesa do livro, Adorável Princesa. Porém, ela acha que sua mãe queria que ela vivesse muito e prosperado aos cuidados do imperador, diferente da novel, onde a princesa morre tragicamente aos 18 anos pelo seu pai. A porta se abre e as empregadas entram. Percebe que ela ainda não dormiu. Uma pergunta se é necessário elas ficarem ali. Outra responde que sim, pois Lilian é exigente e que se a bebê chorar, é só balançar o berço que ela dorme. Para a princesa, esse tipo de situação é recorrente
E se outra pessoa escutar isso, vai achar que ela é uma chorona, mas ela é o bebê mais dócil que já conheceu. Até Lily fica preocupada que ela não chora muito como os outros. Como o imperador não vai visitá-la, ela acha que eles estão a desmerecendo como uma exilada. Porém, nossa protagonista não fica ofendida, pois seu objetivo é ser uma princesa esquecida para ficar o mais longe dele. Ela sabe que se fugir com alguns ornamentos do palácio, ela vai ficar bem. Como ela ainda é uma princesa, ela está rodeada de luxo, recebe todas as refeições e uma cama boa e aconchegante. Por isso, ela vai crescer grande e forte e fugir com ouro. As empregadas conversam sobre o medo que sentem, pois podem morrer fácil estando ali. E também acham que existe um fantasma que passeia no meio da noite pela cozinha. Atanásia também não quer viver ali e afirma que vai fugir assim que juntar dinheiro o suficiente. Agora um pouco crescida, ela pode caminhar pelo carpete e apreciar o ouro e as joias do palácio. Lily acha que a bebê gosta de objetos brilhantes e promete trazer outros quando ela enjoar dos atuais. E Atanásia fica em êxtase, pois ela vai levar tudo quando fugir, mesmo não sendo muito, pois o palácio estava com orçamento um pouco menor. Apesar de estar crescendo rápido, Atanásia quer muito aprender a andar, para começar a coletar seu fundo de fuga. Porém, ela estranha que os objetos estão sumindo. Ela acha que pode ser a Lily tirando de lá para a bebê não se machucar. Lily então lê para ela um livro onde o feiticeiro da torre era o mais forte entre os outros feiticeiros. Atanásia descobre que está vivendo em um mundo de fantasia e fica extasiada. Lily continua e diz que por eles serem tão fortes, eles congelam seus próprios corações, pois os poderes poderiam ser usados para coisas triviais, se a paixão se sobrepor à razão. Fala que existem teorias que o Mago da Torre destruiu o reino de antes do Império Obelian que eles vivem. A bebê então vê uma imagem de um homem e a empregada lhe diz que é seu pai, o imperador herói de Obelian, que destruiu o rei tirano antes dele. Nossa protagonista fica indignada, pois ele massacrou todos do Palácio Rubi, deixou a esposa e a filha e é considerado um herói pelo povo. A empregada então fala que o nome do seu pai é o Imperador Claude de Alger Obelian. A Atanásia fica passada. O nome dele é o mesmo do imperador do livro. E Lily ainda lhe fala seu nome completo. Atanásia de Alger Obelian, o mesmo da princesa. Assustada, ela relembra o que acontece no livro. Adorável Princesa é uma novel de fantasia e romance, e nele há duas princesas do reino Obelian, sendo a protagonista a segunda princesa, Jeanette, uma bela dama com coração angelical, amada por todos do continente, incluindo seu pai, Imperador Claude. Para o povo, ele é um herói, mas ele era um homem cruel que matou seu irmão mais velho, o verdadeiro herdeiro do trono, que acabou ficando com ele. A mãe de Jeanette era noiva de Claude, porém perdeu sua posição após enfurecê-lo. Ela morreu ao dar à luz a Jeanette, e a bebê ficou escondida e aos cuidados de sua tia da família Alfeus. Quando ela tinha 14 anos, Cláudio soube de sua existência e no começo foi frio com ela. Porém, por Jeanette ser a protagonista, ela derreteu a fortaleza de seu coração. Apoiada por seu pai, ela se casou com o príncipe Alfeus, o melhor homem do império, para ser seu marido, e viveu feliz para sempre. Porém, a história da primeira princesa foi diferente. Quando ela nasceu, Cláudio foi informado, mas ele deixou ela no palácio para concubinas e ela cresceu fraca e frágil. No seu 9º aniversário, ela sai de noite para o jardim e encontra Cláudio, mas ele sai desinteressado. Ela, encantada por ele, faz de tudo para ser amada por ele
e cresce com beleza e graça. No dia em que debuta, aos 14 anos, a Jeanette é apresentada ao Claude. Por ela ter um caráter sombrio e nebuloso e Jeanette ser brilhante e alegre como o sol, todos gostavam mais de Jeanette. Mas Atanásia não ficou com ciúmes. Ela ensina a Jeanette os jeitos do palácio, mas o amor de seu pai ela não consegue obter. Após 9 anos, a tia de Jeanette faz um esquema para que sua sobrinha seja a única herdeira. Ela envenena Jeanette e Atanásia é acusada falsamente. E só os leitores sabiam que se Atanásia soubesse, ela teria bebido o próprio veneno, pois não queria que seu pai ficasse triste se Jeanette fosse ferida. Antes dela ser considerada culpada ou não, Claude a mandou para a forca. Depois que a verdade foi revelada, ele não sentiu culpa ou remorso. Porém, Jeanette sofreu pela culpa, mas foi consolada pelo noivo e deixou o sofrimento para trás. Nossa protagonista fica irritada só de pensar que Atanásia teve uma morte tão desnecessária, apenas para exagerar que Jeanette é o único amor de um tirano. Ela não gosta de Atanásia, mas acha melhor ela do que Claude e Jeanette. Então ela começa a chorar mais ainda porque percebe que ela é a própria Atanásia do livro. Lily entra correndo para acalmar a bebê, perguntando se ela estava chateada ou se era fome. Atanásia lembra que no livro, antes de Lily ser sua babá, ela tinha visto uma apresentação de sua mãe e ficou encantada por seu espírito ser livre como um pássaro. Depois que ela morreu e Claude massacrou todos no Palácio Rubi, ela ainda se voluntariou para ser sua babá. E depois que Atanásia foi acusada pelo envenenamento, ela foi a única pessoa que ficou ao seu lado, afirmando que a princesa era inocente, e por causa disso ela acabou sendo morta pelo Claude. Nossa protagonista chora mais ainda, pois sabe que ela vai morrer e Lily também. A babá acalma ela, e Atanásia decide que com certeza vai fugir deste palácio. O tempo passa e nossa protagonista chega aos 5 anos de idade. Atanásia pede chocolate para a empregada, pois gosta muito. Mas a outra chega e diz que Lily, a chefe delas, falou para não dar mais petiscos sempre que a criança quisesse, pois ela não seria a única que daria lanches para a criança. Porém, quando Atanásia pede para ela, ela não resiste e diz para não contar para Lily. Atanásia beija sua bochecha e sai correndo, deixando as duas empregadas discutindo sobre só uma ter recebido o beijo. Atanásia lembra que antes ela era má com as empregadas, pois elas não a tratavam bem, mas depois ela se esforçou para que as empregadas ficassem ao seu lado futuramente e não contra. E sim, as coisas estavam mesmo sumindo do seu quarto, pois os empregados eram nobres, mas de uma classe mais baixa. E quando perceberam que Claude não se importava com a bebê e o palácio, eles pegavam o orçamento do palácio. Depois pegaram os objetos de valor. Ante, quando percebeu, ficou irada, pois eram seus fundos de fuga. Pensou até de falar para o imperador, mas com certeza ele ia matá-la primeiro. Esses roubos acabaram quando a Lily brigou com a chefe das empregadas pelo nome de Ante. Mas os objetos não voltaram. Ela deveria ter suspeitado quando a chefe não comprou um brinquedo novo para ela por causa do orçamento. Uma empregada pergunta para onde ela vai, e Ante diz que vai pegar flores para Lily. A empregada diz que ela está com a boca suja de chocolate, e Ante percebe que suas mãos também, e para não sujar o vestido, resolve limpar as mãos na fonte do jardim. Ela sabe que o Palácio Rubi é conhecido pelas belas paisagens, mas não é um lugar para uma criança. Ao lavar suas mãos, ela vê seu reflexo e percebe que ela é linda e adorável. Sabe agora que tem o rosto da sua mãe e os olhos do pai. Apenas a linhagem real tem olhos de joia, pois a família imperial tem um tipo único de magia. Depois de um tempo colhendo flores, ela acaba se perdendo no jardim.
Ante vê um ouro e vai para lá, mas quando chega percebe que não é o Palácio Rubi. Não tinha ninguém lá, porém estava limpo e preservado. Como ela não pode esconder os bens para a futura fuga no palácio, ela decide esconder ali e escolhe que ali será seu esconderijo secreto. Nossa protagonista então pensa sobre seu corpo anterior, se ela teve uma overdose das pílulas de dormir ou morreu por causa do frio, já que era inverno e não tinha ligado o aquecedor. Porém, ela não deixou ninguém para trás, pois era órfã, então não quer voltar. Ignorando a morte de Atanásia no livro, a vida dela era como um céu na terra. Tinha comida, não precisava ganhar dinheiro, tinha um título real e aprender a língua de lá não era difícil. E quando escreveu algumas letras, todos acharam que ela era uma criança intelectual, pois parece que naquele mundo as crianças não são ensinadas a escrever e ler tão nova. Ante queria viver sem holofote, mas eles começaram sua educação precoce. Mas, como o Palácio Rubi era isolado do mundo, as histórias sobre ela não vazaram facilmente para os de fora. Ela sabe que só vai encontrar com Claude no jardim no seu 9º aniversário e vai fugir aos 18 anos, logo ela não pode chamar atenção. Quando Lily sai para preparar leite quente para Ante, ela corre e pega suas bolsinhas com joias e amarra nas pernas, pois ouviu que as empregadas iam limpar o palácio. Lily a coloca na cama para a hora da soneca e depois que sai, Ante foge para seu novo esconderijo e no jardim ao lado ela coloca suas bolsinhas, mas sem uma pá, ela deixa eles lá, pois não pode sujar as mãos para não ser descoberta. Depois corre de volta, já pensando em perder uma pá de brinquedo para a empregada. Quando Lily chega para acordá-la, ela se assusta, pois Ante está suada e pergunta se ela está com febre. Mas nossa protagonista diz que é por causa que está quente. E Lily percebe que o verão já chegou e vai pôr as cortinas depois. Ante então pede um copo de leite bem gelado. A cada alguns dias, ela faz a mesma coisa com suas bolsinhas. Ante estava bem vivendo assim, mas não queria continuar para sempre ali, pois Claude é uma bomba relógio. Dessa vez, ela muda o seu caminho e vai para o seu esconderijo secreto. Quando chega lá, ela vê umas estátuas de ouro e fica fascinada, pois talvez possa pegar elas. Então, para conferir se era ouro de verdade, ela decide morder a estátua e não percebe que alguém chega perto dela. E escuta um homem perguntando o que um inseto como aquele estava fazendo em seu palácio.